Olá, você sabia que você é uma filha muito amada do Pai? Aqui eu vou procurar sempre trazendo algo sobre o amor de Deus por nós e como isso é importante na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Em João, no capítulo 1, verso 12 e 13, nos diz o seguinte: que todos aqueles que creram nele e o receberam, deu-lhes o direito de poder serem filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, mas da vontade de Deus. Essa é a verdade maior em nossas vidas. A partir da hora que nós conhecemos a Jesus e essa verdade, as boas novas do Evangelho da salvação, ela entra em nosso coração, nós podemos e passamos a viver como seus filhos. Mas, no decorrer das nossas vidas, a nossa história, os nossos traumas, os problemas que nós vivemos desde a nossa infância, muitas vezes começa a querer distorcer essa verdade, como se quisesse roubar essa boa nova de nós. Eu tenho caminhado com Jesus há algum tempo, já desde a minha adolescência, e o Deus que me foi apresentado foi aquele que me salvou. E por muito tempo eu criei nisso. E é verdade, Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos reconciliar com Deus e nos dar a chance de que aquilo que tinham escrito contra nós, o escrito da condenação, o escrito do nosso destino certo, que foi selado ali no Éden pelo primeiro casal, ele veio, cumpriu o plano de Deus para que pudesse dar a nós o acesso, a escolha. Olha, eu quero ser tua, Senhor, eu quero me relacionar com esse Pai que me ama, que sonhou comigo e que me planejou. Mas aí, voltando para o assunto, eu passei por muitas aflições, creio que você também. E muitas vezes a voz que vem é muitas aflições, abandono, traições e tantas coisas que nos acontecem. E aí a voz que vem é a seguinte, a mesma que falou assim para Jesus: se você é o filho de Deus, manda essas pedras aqui se tornarem em pães. Jesus tinha acabado de fazer um jejum de 40 dias e foi levado ao deserto, segundo Mateus, capítulo 4, verso 3, é onde está essa fala de Lúcifer, de Satanás, ao Filho de Deus. Ele acaba de sair de um período de jejum, estava com fome e foi levado ao deserto para ser tentado. Então, é onde o diabo encontra essa brecha, para falar com sutileza. Se você é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E essa frase, ela é a mesma que nós ouvimos. Se você é mesma filha de Deus, se você é nascido de Deus, se Deus te ama mesmo, por que você está passando por isso? Onde Ele está? Por que o desemprego? Por que a doença? Por que a humilhação? Por que o trauma? Por que o acidente? Por que a traição? Por que o abandono? E eu poderia ficar aqui descrevendo várias coisas. Eu não sei qual é a tua história, mas o Senhor conhece. Essa tática, essa frase é a mesma desde sempre. Desde o Éden, foi a mesma coisa que o diabo fez para o primeiro casal. Vamos ler aqui? Lá no capítulo 3 de Gênesis, fala assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então a mulher olha para a árvore, que parece agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter discernimento, toma do fruto, come e dá também ao seu marido. E os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que não estavam nus. O que aconteceu aqui?
Tem várias coisas que aconteceu no texto, porém vamos voltar a atenção para a estratégia da serpente. Na verdade, ela quis confundir a mulher e falar mal, sutilmente insinuar que Deus não era tão confiável assim. É contra o caráter de Deus. A semente ali que foi plantada no coração da mulher, que fez com que ela desejasse e decidisse desobedecer, o único mandamento que eles tinham foi: acredito que eu não posso confiar tanto assim nesse Deus, porque se eu serei como Deus, quer dizer que eu ainda não sou. Se eu saberei algo assim como ele já sabe, então quer dizer que ele não é tão confiável assim. Ele não nos contou tudo. Tem algo aí que está meio que escondido, meio camuflado. Essa é a mesma estratégia. Eles já eram filhos de Deus. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Isso é falado lá em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27. A Trindade reunida, falando de fazer o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Assim como nós que temos filhos, olhamos para os nossos filhos e vemos traços neles. Eles não são os pais, porém são imagem e semelhança, são como nós. Então ali eles tinham toda a comunhão, era um corpo perfeito e o diabo conseguiu entrar ali através dessa brecha, plantou dúvida no coração da Eva e possivelmente no de Adão. Então, nós vemos isso até hoje. É a mesma estratégia. Conosco também. O problema é que nós não conhecemos o nosso Pai. Nós não conhecemos o caráter dele. Por isso somos enganados. Jesus disse o seguinte, que se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, porque ele é bom. Ele é perfeito, toda bondade vem dele e está nele. E lá no Salmo 23, no verso 4, Davi escreveu o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estaria comigo. E a promessa que Jesus também nos faz é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Note que Davi está falando que ainda que ele passasse pelo vale da sombra e da morte, Deus estaria com ele. E muitas vezes também nos é pregado um outro evangelho, que é aquele: vem para Jesus e você não vai mais ter problemas. Vem para Jesus e tudo vai dar certo na sua vida, você vai conseguir tudo que você quer. Deus não é Papai Noel para nos dar tudo que nós queremos. Ele nos dá aquilo que é para o nosso bem, que está dentro do propósito que ele tem para nós, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E nós não conhecemos nada do nosso futuro, o Senhor sim. E quando a gente conhece o nosso Pai, a gente confia que Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que é melhor para nós. E passamos a não confiar no nosso coração, que é enganoso. Então esse evangelho diz que tudo vai dar certo, quando na verdade o que a palavra nos diz é que mesmo quando tudo der errado, mesmo quando você estiver no luto, for abandonado, estiver doente, e até se a morte chegar, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero deixar e encerrar esse recado do Senhor, porque muitas pessoas têm acreditado nas mentiras do diabo e têm caído e não têm conseguido se manter de pé, quando a resposta de Deus é espera ou ainda não. Quando aquilo que você pediu ainda não foi alcançado. Quando você está caminhando e encontra a dificuldade, o parente que fica doente, o desemprego que bate na porta, o luto que chega, o amigo que vai embora, o plano que não se concretiza. Mas Deus tem nos chamado para algo muito além de coisas, de sonhos. Ele tem nos chamado para ter uma comunhão conosco. Essa é a obra da cruz. Esse é o plano, desde quando o homem perdeu o relacionamento com Deus, o Pai. Jesus veio para resgatar e reconciliar. Jesus veio para falar assim: olha, você tem a opção de escolher viver para mim e de não caminhar para o destino que você já estava ali com o destino traçado, através da decisão feita pelo primeiro casal lá no Jardim do Éden. Então Jesus veio para nos dar essa carta de alforria: toma, meu filho, seja livre.
Escolha ser livre. Você precisa confessar com a sua boca que você crê em Jesus e que você quer viver através desse sacrifício da cruz. Você precisa entregar sua vida, pedir perdão pelos seus pecados e decidir e confiar, viver debaixo da vontade de Deus e da direção dele para sua vida. Amém? Caminhe em oração e continue a caminhar na intenção de continuar conhecendo o Senhor, para você conseguir viver essa filiação que a palavra nos diz e nos promete que é o nosso direito. A palavra diz que nós temos a chance de nos aproximar do nosso Pai, chamar Ele de Paizinho. Às vezes você nunca conseguiu dizer isso ao Pai terreno, às vezes você nunca nem teve o Pai terreno. Mas Ele é o Pai que nunca abandona, Ele é o Pai perfeito, que nunca machuca. Ele é o Pai que quer sarar as feridas. Então se entregue a esse Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Pai, nesse momento, abençoa, Senhor, essa pessoa que ouviu essa mensagem. Pai, eu não a conheço, o Senhor a conhece. Pai, o Senhor está batendo a porta, que ela possa abrir o coração, que ela possa se entregar para Ti, que ela possa, meu Deus, colocar diante de Ti toda a vida dela e dizer como ela depende de Ti, que ela crê que o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, é o Filho do Deus vivo e que a partir de hoje ela quer ser sua. Senhor, essa pessoa que está com esse coração, escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida. E venha morar, Pai, na vida dela. Conduza os passos dela. Espírito Santo, traga o quebrantamento, arrependimento e convencimento dos pecados, Pai, para a salvação da alma. Em nome de Jesus. Amém.